Eu queria compartilhar com vocês, a gente está, só antes de falar da passagem, a gente está nessa série, a gente está quase chegando no fim, mas quanto mais próximos ao fim a gente chega, mais a gente vê que tem coisa para falar. E quanto mais, a gente está nessa série, Luzes na Cidade, faz muitos meses já, discípulos de Jesus, baseado naquela orientação, aquela missão que Jesus deixou para nós, de sermos luzes na cidade. Luzes, vocês são a luz do mundo, ele disse, não é? E isso realmente é um privilégio, é uma responsabilidade. E a gente tem falado que quem quer ser luz no mundo, existe pelo menos 5 pilares de atuação, de atitude, coisas que acontecem na vida que são importantes e a gente veio ao longo do tempo vendo cada uma delas. A gente está na última. Desenvolve intimidade com Deus. Difícil, né? Se não tiver isso. Demonstra o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade. Lembra? A gente passou por tudo isso. Usam os dons. Isso é um tema que nunca termina. A gente vai voltar nesse tema, se Deus quiser, no começo do ano. Quero convidar vocês a fazer um teste bem mais profundo do que aqueles. Alguns nem fizeram aquele, mas a gente vai fazer uma coisa bem mais profunda, porque é importante a gente saber o que Deus já nos deu, que a gente pode usar a favor do reino, né? E de vez em quando, por ignorância, a gente não usa. Amém? Então, é importante saber. Contam suas histórias de graça, a gente falou de várias delas aqui. Tivemos menos testemunho do que queríamos, então eu queria deixar aberto aqui. Se você sentir no coração, se Deus te der no fim da mensagem, você fala, olha, eu queria dar um testemunho sobre alguma coisa que Deus está fazendo comigo, está aberto, ok? Será muito bem-vindo, porque muitas vezes a palavra de de nós, de vocês, vai edificar mais do que muitas vezes a meia hora, 40, 45 minutos que vocês escutam aqui da minha própria voz. Amém? Então, eu queria deixar isso. E esse administram sua vida para Jesus, ou para o reino, é uma coisa muito importante e que talvez a gente tenha passado já, essa é a terceira mensagem que a gente vai fazer, e não tenha ficado tão claro para você. E a gente tem feito isso em parceria com a nossa igreja irmã Aliança do Gama, lá em Brasília. Inclusive, próximo domingo eu não vou estar aqui, vocês vão ter o privilégio de escutar o Otávio, o presbítero Otávio, que vai trazer a palavra. Eu vou estar pregando lá, justamente dentro dessa série, eles me convidaram, e a gente está nessa parceria. Algumas vezes a gente derivou, foi para lá, e algumas vezes a gente tem uma convergência. Esse texto que a gente vai ver hoje é uma das pregações que o pastor Abisaí, que acho que boa parte de vocês conhece, o Bisa, e com a qual eu resisti um pouquinho, mas o Senhor me fez trazê-la aqui, eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho mais para frente. E é importante que a gente saiba que administrar a vida, o que é administrar? Uma definição bem simples aqui. Você pode pegar o seu dicionário, aquele que você tem lá em casa, você vai achar várias coisas. Eu peguei o Aurélio lá em casa e não gostei não, sabe? Ele falou um monte de coisa e não disse nada, né? Eu costumo trazer sempre ele aqui, porque é o que eu tenho lá na mão, né? Mas administrar, no fundo, é assim, né? Em essência, é uma ação intencional para obter os resultados esperados com os recursos disponíveis, né? Se eu tivesse todos os recursos do mundo, recursos ilimitados, tudo bem. Então, por exemplo, fica ali na frente o meu querido carro, porque eu sou sempre o primeiro a chegar, então ele está sempre ali, posto privilegiado. Não é vaga de pastor, não, é que é o primeiro a chegar. Quem chega primeiro toma água limpa, né? Fala, né? Então ele está sempre ali. E os anos vão passando, né? A quilometragem vai aumentando. Então o que você tem que fazer? Esse é o recurso que eu tenho, ok? Que a gente tem como família. O que a gente tem que fazer? Administrar bem ele, né? Algumas pessoas entram, poxa, mas está conservado, está limpinho, né? Justamente, é uma ação intencional para obter o máximo, o resultado esperado. A gente mora longe, ele precisa nos levar, nos trazer, sem quebrar. Então, a gente tem que fazer, com esse recurso que a gente tem, fazer o mínimo para que ele continue nos trazendo e nos levando. Amém? Eu acho que administrar é isso. E o Senhor nos chama para administrar os nossos recursos, não para o nosso próprio bem, para nosso crescimento material, desenvolvimento pessoal, mas sim em favor do reino. Como isso pode ser?
essa nossa terceira mensagem, e eu queria trazer um texto muito curto. E aí depois a gente vai entender os porquês que está em volta dele. É um versículo, que está em Mateus 16, 24. É um versículo de Jesus. De Jesus. E esse versículo diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, e eu estou lendo na Ara, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Podemos ler junto? É curtinho? Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar? Pai, que o Teu Santo Espírito nos ensine nessa manhã. Que a Tua Palavra nos exorte, nos inspire, nos direcione, nos ensine a administrar, Pai, a nossa própria vida, e nesse caso, o nosso próprio eu, o nosso ego, as nossas próprias vontades, a favor e em favor do reino. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te entregamos esse momento e pedimos que o Senhor nos acompanhe nessa reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É um chamado interessante que Jesus fez. Parece que ele estava bravo. Ele estava com os discípulos. E eu queria que a gente entendesse mais profundamente esse pequeno chamado de Jesus, essa orientação, essa exortação, a gente pode dizer dele, no contexto onde ela foi falada. Né? Se você tem a NVI aí na mão, você vai ver que fala assim: se alguém quiser acompanhar-me. Né? Ou algumas outras, que nem a NVT, ou a nova tradução na linguagem de hoje, fala: se quiser ser meu seguidor. Né? Se quiser me seguir. Interessante que nenhuma versão portuguesa tem simples assim. Né? Se quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Amém? O que isso pode dizer para a gente? E interessante aqui que eu acabei não apagando. Esse nome de baixo era o tema que tinha me ocorrido, que veio no meu coração. O ego que se submete a Jesus. Amém? Mas depois, para colocar o contexto, eu fui para o de cima, administrando nossas vontades para Jesus. Eu acho que vale um como o outro subtema, né? Subtítulo. O que é submeter o nosso ego, o nosso eu a Jesus? É administrar as nossas vontades. Porque vamos combinar, a gente tem muita vontade, né? Geral. O dia inteiro, todo dia. 27 por 24, todos os momentos da nossa vida, a gente tem vontades. Elas são compatíveis com o que Deus quer? E eu queria fazer isso separado dessa forma, esses 3 pontos aqui, depois uma conclusão. O ego em operação, uma questão de escolha e os sacrifícios da jornada. Amém? Porque, vamos combinar? Para seguir Jesus, tem alguns sacrifícios que a gente tem que estar disposto a fazer. A primeira, o ego em operação. Isso aqui vai nos mostrar o contexto. Onde é aquilo? Por que Jesus fala isso para os seus discípulos naquele momento? Então, Mateus 16, né, o mesmo capítulo, a partir do versículo 21, né, um pouco antes até, se você tem sua Bíblia aberta, você vai ver que tem aquele momento onde Jesus pergunta para os discípulos o que eles achavam que ele era, quem ele era. E aí uns falam, é um profeta, é alguém, um mestre e tal, até que Pedro, inspirado logicamente pelo Espírito Santo, falou: tu és o Filho de Deus. E Jesus então enaltece Pedro e fala: Pedro, né? Muito bem, foi Deus que te revelou. Então ele fala sobre esse fundamento. A Igreja Católica, por exemplo, pega essa passagem para dizer: Pedro, tu és pedra, né? Então sobre ti edificarei a sua igreja. Mas é sobre esse fundamento, sobre essa afirmação, sobre essa constatação. Vou construir a minha igreja e nem as portas do inferno poderão prevalecer sobre ela. Amém? Esse é o contexto. E aí, a partir do versículo 21, então Jesus, já que eles descobriram quem ele era, estava revelado quem ele era, ele fala para eles não contarem para ninguém,
ficasse só entre eles. E ele começa então, versículo 21 está aqui, vamos ler, né? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas. Por isso está grifado ali, sofresse muitas coisas. Nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, como todos nós conhecemos. Amém? Isso não é novidade. Mas para os discípulos, foi. Principalmente para Pedro, né? Então o texto segue dizendo que Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Falou: Jesus, vem cá, chega mais aqui, né? Chega mais, para com isso. Deve ter sido isso, né? Na versão Carlos Borges aqui dessa passagem. Pedro chamou e falou: para com isso. E vai morrer o quê? Está louco, né? Nunca, Senhor, nunca. Isso nunca te acontecerá. A reação de Jesus acho que pegou todos de surpresa ali, né? Porque Jesus foi para cima, né? Versículo 23 fala: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então é interessante que, logicamente, Jesus não estava chamando Pedro de Satanás. Mas Jesus vê na resposta de Pedro, na atitude de Pedro, claramente a influência de Satanás. Gente, desculpa que diga assim, muitas vezes é assim que ele age sobre nós. Ah, mas nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos purificados, então Satanás não pode mais entrar no nosso coração. Ok, de acordo. Mas ele pode soprar muito no nosso ouvido e nos colocar nas direções que ele quer, se a gente não se cuidar. Amém? E Pedro, naquele momento, logicamente, tinha muita coisa na cabeça, sonho da glória, né, de ser o segundo, ainda mais que Jesus tinha acabado de enaltecê-lo, acabou de me enaltecer, falar que sobre essa pedra aqui e tal, e aí vai me jogar um balde de água fria dessa, dizer que tem que sofrer, se ele vai sofrer, eu também vou sofrer. Não é? Falei, não. E aí Jesus então coloca, está falando que é sobre essa pedra edificarei a minha igreja, agora fala, pedra de tropeço. Qual é a pedra de tropeço? Não entender exatamente os planos de Deus. Como Pedro não entendeu naquele momento, como a gente pode não entender também. Percebe que de vez em quando a gente é pedra de tropeço para o nosso próprio desenvolvimento pessoal? Pedra de tropeço do nosso próprio desenvolvimento espiritual, para o que Deus tem reservado para a nossa vida. Depende muito da nossa atitude. E eu acho que é isso que Jesus está fazendo. Por isso que nesse contexto aqui, que Jesus vai depois, então, falar. Vai dar aquela mensagem. Nós vamos ver. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Né? Deixa eu ver o que eu tinha posto aqui, perdão. Né? Ok. Esse nos leva para o segundo ponto, uma questão de escolha. Jesus estava chamando os discípulos para escolher. Então, quando ele fala lá no versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos, e aqui eu estou trazendo da NVI, né, para estar mais fácil com aquilo que você tem na mão. Quando disse Jesus, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Interessante que ele fala, se alguém, né? Na Ara que a gente leu, né? Almeida, né? Quando eu falo Ara, tudo bem para vocês? A Ara é Almeida, revista e atualizada, que é a versão da Bíblia mais usada no nosso país, né? Mais tradicional, por isso, em algum momento a gente adotou a NVI, que fica mais amigável o texto, mas de vez em quando é legal a gente saber a referência, e por isso a gente tem a Almeida sempre de cabeceira. Saibam que, como pastor, como pregador, eu nunca trago um texto para vocês sem checar, pelo menos, né, trazer 2 ou 3 versões para a gente poder ter certeza daquilo que está falando. E mesmo assim, de vez em quando, ainda dá um gato. Uma vez, faz pouco tempo, no dia dos pais, no dia do almoço, né, eu soltei tinha um erro português lá, mas tudo bem, não vou falar ele agora para não chamar a atenção de vocês. E eu não percebi, depois de passar de 500 vezes. Aí o Enéas, tinha um negócio lá. Eu falei, é verdade, estava mesmo, né? Estava errado. Então, por favor, se tiver algum gato aí, né? Quando a gente está montando o PowerPoint aqui, né? A coisa, de vez em quando a gente cola aqui, cola ali,
copia daqui, de vez em quando fica alguma coisa, uma referência embaixo, né? Você está com o texto de Coríntios, está escrito Mateus embaixo, pode acontecer, né? Então, por favor, fique esperto aí. A gente tenta fazer o melhor, mas de vez em quando a gente pisa nesse tomate, né? Mas então, vir após mim tem esse sentido de realmente, não é acompanhar, eu achei acompanhar assim, acompanhar fica muito, vamos lá, amigão, não, é seguir, né? Vir após. A liderança não é minha, nem Jesus é meu parça, ele é meu líder, ele é o piloto, e eu vou seguindo, amém? Tudo bem? Estamos juntos? Esse é o sentido aqui. Por isso eu não gostei muito do acompanhar-me, por isso eu trouxe da Ara, tá? Então, mas fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Vamos ver por partes. A primeira parte aqui, se alguém quiser, siga-me, acompanhe-me, né? Você percebe que Jesus nem aqui, ele obriga ninguém a fazer nada. Se você está aqui e se sente obrigado, talvez você não tenha entendido. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Talvez você não tenha entendido direito. Ninguém é obrigado a estar aqui. Eu sei que algumas igrejas são até... Tem umas questões práticas, né? Tem algumas igrejas que proíbem mais as coisas. Não pode beber, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque é mais fácil controlar. A administração fica mais fácil, né? Mas a nossa igreja sempre foi aberta, nesse sentido. Você é responsável. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa aprender dele. Então, é como se... Isso aqui eu vou fazer um parênteses aqui porque é importante. Vamos falar assim. Jesus nunca obrigava pessoas que vinham a ele a fazer qualquer coisa contra a sua própria vontade. Ele apenas apresentava as regras. Vem comigo que você passa de ano, né? Então, tem um convite do Evangelho que é o seguinte: você sozinho não vai para o céu. Sozinho, sozinha. Não vai. Se é boazinha, bonzinho, gente, a gente não consegue. A gente precisa do sacrifício de Jesus. Esse é o cerne do Evangelho. Fala, eu reconheço que sou pecador, sou pecadora, né? E não, sozinho eu não consigo. Eu preciso do sangue de Jesus, purificando o meu próprio viver. Amém? Então, existe o convite. Aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e você é salvo. Esse é o convite do Evangelho. Mas, seguir Jesus demanda algumas coisas de nós. Amém? E é interessante porque o convite que o próprio Jesus faz em outro momento, em João 10, aquele versículo que a gente usa tanto, e mais uma vez eu vou usar a Ara aqui, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A NVI fala plenamente. Então, o que pode acontecer? Já viu crente triste? Crente derrubado? Crente... Eu tenho uma palavra que eles gostam, que eu sempre falo, circunsinfláutico. Você já viu? Aqueles crentes que se perguntam, como é que você está? Não tem? Já cruzou com esses ou não? Já cruzou? Normalmente, sabe o que é? É crente. Mas que não teve a atitude, não tomou a posição de seguir a Jesus. Doa o que doer. E de vez em quando dói. É isso que Jesus está querendo falar aqui. Amém? Então, é um texto bem simples, né? Ele deixa claro o que representa segui-lo. Lucas, por exemplo, ele até é mais contundente uma vez, que tinha aquela galera, aqui estavam só os discípulos, mas teve um momento que estava todo mundo lá querendo pão e circo, né? Vamos ver, ele vai multiplicar os pães de novo, o que ele vai fazer? E Jesus foi mais contundente, ele fala, se alguém vem a mim, isso está em Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, tem mais alguém que a gente pode amar? Até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
Dura palavra, não é? Dura palavra. Mas ela mostra uma coisa. Está gostosinho? Você tem que abrir mão de alguma coisa por Jesus? Ah, mas eu não quero. Tudo bem. Mas não reclama depois, se a vida fica difícil, se dói. Não é que ele cobra. É que a vida plena, a satisfação real, vem de seguir Jesus. Amém? Esse é o convite. Esse é o convite da fé que ele estava fazendo ali. Que sacrifícios ele chama então que nós tenhamos na jornada? O texto vai falar: se alguém quiser acompanhar-me, portanto, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É o sacrifício do ego. Sacrifício do ego. Então, no Sermão do Monte, Mateus 6, 24, lá, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Eu vou mostrar uma imagem depois que vai ajudar nisso daqui, mas quem são os dois senhores? Lá ele está falando do dinheiro. Ele fala: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, ok? Mas a gente pode entender. Eu lembro de uma vez, pastor Wilson, lembra? Acho que foi 2017, antes da pandemia. Ele veio aqui no nosso aniversário, mas ele tinha vindo antes e ele usou um texto parecido com ele. Ele usou aquele texto de Lucas, que eu acabei de ler, né? E ele falava justamente disso. Esse não é só o dinheiro que a gente endeusa. A gente endeusa muita coisa. E uma das coisas que a gente endeusa é a nós mesmos. É a nós mesmos. Certo? Então não dá para a gente seguir a Jesus e continuar no trono. Eu lembro de um desenho logo quando eu me converti, que tinha lá uma cadeira bem simples assim, tinha uma coroinha, e aí quem está ali na cadeira, no trono? Eu, né? O processo de santificação é justamente esse, de você descer do trono, para que Jesus possa reinar. Amém? Esse é o processo. Esse é o processo. Então, o eu precisa ser sacrificado. Lembra que eu comentei uma vez de Lutero? Lutero falava que, infelizmente, ele achava que, quando ele se convertesse, o eu dele ia estar morto para sempre. Mas ele percebeu que o eu dele era que nem a barba, todo dia crescia. Então, ele tinha que matar o eu dele todo dia. Né? Então, é um exercício. É uma ginástica diária. Ok? Nós somos chamados, então, a fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a nossa caminhada de fé. Somos chamados a administrar nossas vontades, a nossa própria vontade. Assumir o papel, sair do papel de espectador da vida cristã e passar a ser agente dela, restaurados para a utilidade que a gente viu a semana passada. Amém? E aí ele continua falando: tome a sua cruz e siga-me. O que será tomar a cruz? Tomar a nossa própria cruz. Já percebeu que não dá para delegar a vida? Então, tem um outro sacrifício. O primeiro é o sacrifício do eu, e agora é o sacrifício da vida. Nós somos chamados, então, a dar esse passo, ser restaurados à utilidade. E eu queria aqui trazer um parênteses, né? Eu achei essa foto no Santo Google, né? Que rei sou eu, lembra daquele quadro do Jô Soares? Né? Esse pode ser eu, mas pode ser você também, amém? E aí está escrito ali um título que fala assim: o estilo de vida danoso, um estilo de vida danoso. O que é um estilo de vida danoso? É quando a gente olha para a nossa realidade e a gente fala: puxa, é muito difícil para mim, não dá para mim. Eu não tenho força para seguir Jesus. E a gente continua querendo fazer tudo da nossa forma. Por quê? Porque nós não queremos deixar o trono da nossa própria vida. Talvez esse tenha sido o problema de Adão e de Eva, né? Quando eles perceberam que eles não estavam no trono, eles quiseram um trono para eles. Então, é interessante, o pastor Biza trouxe uma lembrança. Eu não lembrava, depois olhando, depois falando com o Vinícius, falando: eu lembro, gostei desse filme. Tem um italiano que chamou Dante Alighieri, acho que o nome, né? Tem até o colégio aqui em São Paulo, chama Dante Alighieri. Ele viveu no século XIII, lá, 1200 e bolinha, alguma coisa assim. E ele escreveu uma obra-prima chamada A Divina Comédia. Na Divina Comédia, ele olha para o homem, para o ego do homem,
e traça uma coisa que ele chama dos 7 pecados capitais. Eu sempre pensei que isso fosse uma doutrina dos nossos irmãos católicos, mas não é, né? Ou seja, tem pecados na Bíblia que fala dos pecados mortais, mas isso não é bíblico, tá? Mas é interessante que ele traz, eu vou, não, fica tranquilo que não dá para ler ali, eu vou trazer isso de uma forma melhor, né? Algumas coisas que a gente pode fazer que no filme leva à morte, mas pelo menos a gente sabe que leva à escravidão. Se você nunca viu esse filme, chama Seven o filme, né? Aqui no Brasil ele veio Seven, os 7 crimes capitais. E tá, acho que no Amazon tem, tá? Ok. Então, ele representa muito bem. O cara pegou essa ideia e tinha um assassino desses de cereais, né? Que acabam matando todo mundo, cada um ligado a um pecado. Então, se a gente quer ser o nosso rei, se a gente não quer descer do trono para Jesus reinar, tem pelo menos alguns desses pecados, que são esses aí, os 7, né? Orgulho, inveja, ira, preguiça, avareza, gula, luxúria. É o que aparece lá no filme e tudo mais. Tá? Então, como é que a gente pode ver? Eu não quero gastar muito tempo, mas só para a gente pensar coisas que podem nos atrapalhar no caminho, nos escravizar, e a gente precisa perceber. O primeiro deles é o orgulho. A gente falou pouco tempo, né? Lembra dos rei Ezequias? Quando Deus fala para ele, ponha em ordem a sua casa, e ele vai, ele ganhou 15 anos mais de vida, e tudo indica, ele chegou a se arrepender, mas ele não consertou as coisas na sua casa. E teve um momento que o orgulho dele falou muito mais alto, ele mostrou o reino, né, para o pessoal que depois se tornou a Babilônia, e acabou perdendo tudo por causa desse orgulho dele. Amém? Então, o que a gente diz? Tem uma passagem em Provérbios que eu gosto muito, Provérbios 11:2, fala assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça. Algumas versões falam a desonra, mas a sabedoria está com os humildes. Certamente você já viu o rico orgulhoso, sim ou não? Mas já viu o pobre orgulhoso ou não? Eu conheci uma pessoa que chegou a ser até próxima da gente, que não aceitava ajuda. Né? E, então, é um problema que muitas pessoas podem sofrer. A gente precisa tomar cuidado, que não agrada a Deus, né? O orgulhoso. É um convite para você pensar nisso. Se você tem alguma coisa e fala, não, eu não abro mão disso, porque eu... Né? Acho que todos nós já bebemos dessa água, mas é um perigo, é um pecado. Né? Outro, a inveja. Eu não quero gastar muito tempo com eles. A inveja... Uma foto que eu vi no YouTube não, no Google, lá nas imagens do Google, uma moça com um namorado novo e a amiga assim atrás, né? Olhando, eu falei, tá bem representado aí, a inveja. Ou ver o vizinho chegando com um carro novo, né? E você com aquele velho, né? E essas coisas que... Então, mas a inveja é um pecado. A ira. A ira, nos nossos dias, talvez seja um dos grandes problemas da nossa sociedade. E eu gosto muito do versículo que você já deve estar bem familiarizado, Efésios 4, 26 e 27, que fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Portanto, se irar, a ira em si não é pecado, ok? Tudo bem? A ira em si não é pecado. O problema é o que acontece a partir do momento que a gente se ira. E a orientação divina é essa: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Levanta a mão quem já foi, quem brigou com a mulher ou com o marido e de noite virou para o outro lado da cama. Ele não merece, ele vai ver. Ó, tem gente que não levantou a mão aqui. Duro, né, Ana? Dura a vida, né? Mas vocês percebem alguma coisa? Que a ira guardada ou turbinada dá lugar a quem? Ao diabo. E aí é um inferno. A nossa vida pode ser um inferno por causa disso. E o mundo que a gente está vivendo está um pouco assim justamente por isso. Porque essa ira desenfreada que existe nos separando, né?
separando branco de preto, gay de hétero, asiático de ocidental, tantas outras coisas, né? E ainda aproveitam isso, né? Todas essas diferenças para poder intensificar essa ira. E é pecado, por isso que está aqui, né? A preguiça. Hoje não. Hoje não. Cuidado. É pecado. É pecado. Avareza. Esse texto sempre me chamou a atenção, e eu vou pôr aqui, de novo, Efésios 5:5, que fala assim: sabei, pois, de novo a Ara, né? Isto, nenhum incontinente, nenhum impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Interessante que é o único dos termos aqui, das situações, que vem com essa explicação. O avarento é idólatra. A avareza é idolatria. Por quê? O avarento, o dinheiro, portanto, para ele, é um Deus. É um Deus. Então, quando Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, o avarento adora o dinheiro. E por isso que ele é tão apegado. Né? Cuidado. Cuidado. Já vi avarento rico e já vi avarento pobre, muito pobre, que aí parece que aquelas moedinhas ficam mais ainda valiosas. A gente entende isso, mas precisamos tomar cuidado com essas coisas que nos separam de Deus. A gula. Eu não vou falar nada, eu vou pular isso daqui, porque com esse eu luto. Mas sabe que eu acho que eu não sou guloso, não. O guloso é aquele que vê o restinho lá no prato, na mesa, na caçarola lá, ou na vasilha, e pula na frente para comer antes que os outros que estão na mesa comem. Graças a Deus, esse não é o meu problema. Eu só gosto de comer. Só gosto de comer. Mas é uma luta, cuidado. Né? É muito chato quando você está num lugar público, todo mundo tem que se servir. Fica a dica aí, os nossos almoços comunitários. Nem todo mundo se serviu ainda, mas você tem os seus direitos. E você pula na frente e vai lá, e você vem com o seu segundo prato, né? Quase vazio. E tem gente ainda que está esperando a vez para ir pegar. Né? Acaba, eu vou pegar tudo que sobrou lá para levar para casa. Gente, vai mudar a tua vida por causa disso? Descansa. Descansa. Amém? E luxúria. Luxúria é imoralidade sexual. Ok? Acho que não precisamos entrar nessa. Aumentando só algumas coisas na lista aqui que podem também ser muito complicadas para a gente nos separar de Deus. Maledicência. Falar um dos outros. E, mais uma vez, quem não? Eu já pedi muito perdão a Deus por causa disso. Espero que nunca tenha te magoado por nada que saiu da minha boca. Mas tenho tratado de ser justo e não colocar a vida de vocês em... De vez em quando eu falo aqui, brinco, né? A Tomás é a que primeiro pega na pé, não fala nome de ninguém lá do púlpito. Mas é que gostou de vez em quando. Eu não quero constranger vocês com isso, né? Mas eu sei que não é legal quando você usa, muitas vezes, usar o mal das outras pessoas para se fazer de bom, né? É pecado. Um outro é rebeldia. E eu acho que isso é uma coisa muito mais sutil do que a gente imagina, né? Então, não vou no culto, por exemplo. Por quê? Porque não gosto do pastor. Procura outra igreja. Sério, de coração. De coração. Porque Deus é que precisa ser... Quando você vem na igreja, você não vem dar ibope para o pastor ou para o grupo de louvor, né? Você vem em busca daquilo que Deus tem preparado para você. E Ele vai usar as pessoas que estão. Tomara a Deus que Ele use essa mensagem, por exemplo, para falar no teu coração, né?
Mas a gente tem que ser honesto diante de Deus, ou colocar diante de Deus. Ele fala, olha, Senhor, estou sentindo isso, me ajuda a entender o que o Senhor quer. Mas muitas vezes o ambiente poderia ser melhor se a gente fizesse a nossa parte, né? Eu não gosto das cadeiras que a gente ganhou no passado remoto, né? Eu queria que elas fossem verdes. Ajuda a gente, né? Dá uma ideia aí, vamos comprar, pesquisa aí um lugar que tem pano mais barato, e aí a gente faz um mutirão e troca, e aí você vai ficar contente, as cadeiras vão ficar verdes, né? Ok? Mas o que mais? Fora isso, se você se dispuser, a gente vai fazer coisas melhores. A tua rebeldia, para nada, contribui, não é? E o último aqui é negligência espiritual. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã, quando acordar, amanhã se eu acordar disposto, eu vou fazer. Podia falar um monte disso aqui, mas acho que é suficiente. Vocês são inteligentes, vocês sabem o que Jesus... vou deixar para orar depois. Acordou, não orou. Acontece comigo, gente, desculpa. Eu não estou aqui apontando dedo para vocês. Estou falando coisas que eu também peco nisso aqui. Acordei, caramba. A gente foi dormir, ficou, mas o dia que eu vou ficar em casa lá para ficar fazendo a mensagem, alguma coisa, de repente a gente foi dormir e ficou alguma coisa lá para lavar. Aí, ó que desculpa boa. Quando eu estou levantado, está tudo arrumadinho. Aí eu desço, eu ponho o café, e aí ela desce, e aí a gente vai e tal, e de repente o devocional desceu pelo ralo. Fácil de acontecer ou não? Pode acontecer. Então, cuidado, porque o costume de não fazer o devocional vai te cauterizando e vai te separando de Deus, te escravizando, no próprio eu, ok? Então, o que a gente pode dizer disso aqui? Quem administra, uma coisa muito importante, uma chave talvez, para mudar um pouco o nosso chip, é porque a gente fala, mas o tempo é meu, não é? O tempo é meu, então eu faço com o que eu quiser. Domingo de manhã eu faço o que eu quiser. Tem os meus amigos que vão jogar bola, eu quero ir jogar bola com eles. Por exemplo. Né? Mas, está certo. E aí o Enéas, não sei onde ele estava sentado aqui, mas uma vez, ele compartilhou várias vezes, então, Isabel, peço autorização para você. Ele falou várias vezes que quando ele se converteu, na nossa igreja lá atrás, né, muito tempo atrás, ele jogava vôlei, né, Isabel? Ele costumava jogar vôlei no domingo de manhã. Lá no Ibirapuera, tinha uma maior turma e tal. E aí ele aceitou a Cristo. E aí o que ele teve que fazer? Deve ter doído para ele? Deve, no começo. Né? Mas ele entendeu que era um sacrifício de aroma agradável a Deus. E, aliás, ele parou de jogar vôlei, né? Hoje, se ele quiser jogar, acho que ele não vai conseguir. Mas um dia vamos pedir para ele dar esse testemunho, né? Eu estou testemunhando por ele. Olha ele, estava escondido lá. Mas, então, essas coisas acontecem na vida da gente. Por quê? E olha que legal essa frase aqui. Quem administra não é dono. A gente precisa saber disso. É apenas alguém a quem foi confiado trabalhar recursos de outrem, ou seja, de outra pessoa. Né? Então, se eu olho para o meu, eu falo assim, eu vou dar 10%, tudo bem. Aí eu falo, os 10% da igreja, mais os 90% são meus. Não. Não estou pedindo seu dinheiro, por favor, não entenda mal. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Amém? Tem versículos que falam isso muito claramente. Eu acho que depois eu vou trazer ele aqui, não está? Ok? Então, por isso que eu queria terminar aqui, antes da nossa reflexão, com este trecho de Lucas 12, que é Jesus de novo, e que bom quando a gente pega textos do próprio mestre. Muitas vezes, as cartas de Paulo são fantásticas, né, gente? A gente aprende muito com elas. E algumas vezes, se você vacilar, você está sempre nas cartas de Paulo. É bom quando a gente pega aqui o próprio Jesus falando. E olha que texto incrível que está em Lucas 12, versículo 42 a 44. Fala, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido?
Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele os encarregará de todos os seus bens. Amém? Alimento não só material, mas também espiritual, ou quem sabe até emocional. Ele nos chama para fazermos diferença. Ele nos chama à utilidade para o reino, administrando a nossa própria vida, de acordo com a vontade dele. Só que para isso a gente tem que abrir mão das nossas próprias vontades, muitas vezes. Amém? Então eu quero ir jogar bola com os meus amigos domingo de manhã, mas eu sei que eu sou chamado para ir ao culto de manhã. Então eu vou abrir mão dessa minha vontade de jogar bola com os meus amigos, mas eu vou à igreja. E o Senhor vai me compensar a insatisfação de alguma outra forma, amém? Mudando, por exemplo, o momento do jogo, não sei, né? Mas alguma saída Deus vai dar para que a sua satisfação seja grande e plena, amém? Para refletir e praticar, então, para a gente poder cantar a última música. O discípulo que é luz na cidade administra a sua vontade para ser um agente de Jesus no mundo. E aqui tem 3 colocações que a gente podia por aqui. Primeira delas, que ele aprende a submeter o seu ego cada dia a Jesus. Amém? É fácil? Não, né? Eu não quero me repetir mais, mas eu era um cara muito briguento. Gosto de uma discussão até hoje, quando a carne sobe, se tem uma discussão, eu gosto de mostrar que eu tenho possibilidade de argumentar, né? E de vez em quando eu falo, vou abrir mão dessa luta. Todo dia a gente estava conversando com uma pessoa, a gente estava com os parentes aí, num evento, e aí o assunto da política veio, negócio de filmes e tudo mais, e aí na hora você olha assim, aí eu falo, vou ficar quieto, vou fazer cara de conteúdo, porque Deus está me chamando a evangelizar essas pessoas da família. Se eu vou discutir política com elas, vai dar ruim. Vai dar ruim. Já pisei muito nesse tomate, né? Então, fiquei quieto. Aí, comentando com outra pessoa, outro parente estava lá, eu, não, mas poxa, se fosse para falar, a gente já falava, eu quero ganhar eles para Cristo, então, tudo bem. Sacrifício para mim, perder um argumento, deixar passar o argumento, em prol de uma coisa maior. Isso a gente é chamado a administrar. Amém? Peço perdão a vocês. Às vezes que eu me meti a discutir acaloradamente com vocês um ponto de vista. Porque depois, no final do dia, não leva a nada, não é? Únicos pontos de vista que a gente não pode abrir mão é da palavra do Senhor. Amém? E do Evangelho. É isso que a gente deve ter. Tudo bem? Ok? Segundo, assuma que sacrifício é parte do propósito de Deus. Assim como, não sei se o Enéas estava escutando onde ele estava, assim como o Enéas, em algum momento da vida dele, teve que abrir mão do vôlei para conhecer a Cristo, melhor, né? Comentei isso, Enéas, pedi permissão para a tua esposa, você não estava? Ela me deu, viu? Mas, então, foi bacana, é um sacrifício que você fez. Eu acho que Deus te compensou de alguma maneira, né? Acho que você não olha com tristeza para trás. Então, algumas vezes com saudade. Fala, pô, era legal aquela turma, né? Era até bom, né? Não sei se era, eu não sei, né? Era, né? Era até bom no vôlei e tal. Abriu mão, né? Sacrifício. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, continua tendo. Que sacrifícios Ele te chama a fazer? Ou você não quer fazer nenhum? Você quer continuar tudo bem na tua vida, você no reino, você com a coroa, que nem aquele cara da foto. Terceiro e último ponto aqui, para a gente fazer uma única pergunta. Ele não se rebela. Então, o discípulo, que é luz na cidade, administra sua vontade para ser um agente de Jesus no mundo. E ele não se rebela contra a vontade do seu piloto. Amém? Perdi o emprego. Que Deus é esse? Que Deus é esse que me faz perder o emprego? Deus tem que estar errado, não é? Ele deve estar errado.
Ele deve ter cochilado nesse momento aí, né? Assumiu o governo uma pessoa que eu não gosto. Deus dormiu de novo. Não. Ele tem o seu propósito, ele sabe. E eu, se sou discípulo dele, se estou indo após ele, não vou me revelar. Eu falo, Senhor, todo dia, eu sou o barro, tu és o oleiro. Amém? Quebra e transforma, até que, enfim, tua vontade se cumpra em mim. Amém? Isso dá um hino, né? Isso dá um hino. Pergunta que eu deixo para você, fecha teus olhos para você, para a gente poder orar. O que você ainda precisa fazer para ajustar o seu ego e a sua vontade a Jesus? O que você ainda precisa fazer para ajustar o seu ego e a sua vontade a Jesus? O que Ele está mostrando a você que você precisa fazer? Algo que você gostaria de colocar a Deus nesse momento? Pai Santo, te agradecemos porque Jesus é tão claro, foi tão claro em cada momento. E Ele exortou os discípulos ali naquele momento. E essa exortação dele não foi só para aquele punhado de homens que estavam com ele ali, mas para todos aqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor. O que o Senhor espera de nós, Senhor, além do que a Tua palavra já diz? Pai, nos dá a inspiração para que possamos buscar na Tua palavra a Tua orientação para a nossa vida. Que ela nunca nos falte, Senhor. Quando sintamos falta de sabedoria, que tenhamos coragem de Te pedir, Senhor, e o Senhor nos dá livremente. E se há alguma coisa que a gente não entende direito, ó Pai, nos dá a disposição, a coragem de pedir conselho, Senhor, para aqueles que já têm trilhado a estrada e estão na nossa frente em termos de espiritualidade. Abençoa a nossa vida, ó Pai. Nos dá essa isenção, Senhor, e essa coragem de assumir, largar os nossos dogmas, as nossas vontades, e administrar a nossa própria vontade em favor do reino, em favor de Jesus. Para a Tua honra e glória oramos. Amém, Senhor. Amém.